Pessoal, vamos trabalhar agora o início da filosofia moderna, ok? Então, a filosofia moderna. E é que compreende aqueles períodos que eu comentei no final do outro vídeo: o Renascimento, Iluminismo. Isso. Então, dá uma olhada aqui que bonito. Vou comprar canetas novas. Lembrando que esse símbolo aqui é o Φ, é o equivalente ao F do alfabeto grego, certo? É uma forma de abreviar filosofia. Vamos lá, galera. A primeira coisa é a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, certo? O que isso significa? Nós sabemos que teo é uma palavra grega. Teo é meu amigo, estudou comigo. Não. Além disso, teo significa Deus, certo? E antropo significa homem, ser humano. É o ser humano, certo? Então, e centrismo, acho que também é óbvio, né? Ou seja, é a passagem aqui. Deus deixa de ser o centro do mundo e passa a ser o homem. Bacana? Saúde. Ouviram? Minha cachorrinha espirra, tadinho. Mas é engraçadinho. Então vejam bem. Galera, tem que entender que esse processo é um processo de libertação do ser humano. O ser humano passou séculos e séculos, se eu não me engano, 1100 anos aproximadamente, agarrado no período medieval, num domínio total de uma igreja que vendia a imagem de um Deus cruel, de um Deus malvado, de um Deus punitivo, certo? E o que é triste, né, cara? Depois de Jesus, porque esse Deus cruel é o Deus do Velho Testamento. Quando Jesus chega, Jesus traz a ideia de amor. Jesus traz a ideia de Deus como um pai amoroso, certo? Aí os sofrimentos que a gente passa. Cara, a gente passa porque tem que passar, para a gente aprender, para que nós tenhamos a oportunidade de nos tornar pessoas melhores, certo? É uma frase que eu ouvi, se eu não me engano, é do Chico Xavier, que eu achei sensacional, cara. A gente só evolui ficando ensopado, de suor ou de lágrimas. Chupar! Me amarrei nessa frase, cara. Ou seja, a gente só evolui a partir de muito esforço, muito trabalho, muita busca por melhora, ou então a partir de muito sofrimento, certo? E é claro, isso que eu estou falando são de religiosos, né, cara? Mas se a gente analisar a vida, mesmo a vida cotidiana, a gente vai perceber que isso faz muito sentido, certo? Enfim, o nosso amigo Jesus chega e traz uma ideia de Deus de amor, mas aí parece que o domínio político que a igreja teve durante esses séculos todos atrapalhou isso tudo. Então voltamos à ideia de um Deus punitivo, malvado, que queima pessoas vivas em fogueiras, porque é melhor do que ir para o inferno, certo? E aí, cara, com isso a humanidade chega num momento que não aguenta mais, né? As revoluções começam a acontecer, as pessoas deixam de seguir o domínio da igreja, beleza? E a gente tem o resultado disso na filosofia também. Tudo que girava em torno de Deus passa a girar em torno do homem. E essa é uma mudança muito difícil. Por quê? Os grandes homens do pensamento eram da igreja, né? Tanto que a gente estudou o nosso amigo Giordano Bruno, que já pegou essa transição. Giordano Bruno é um cara importantíssimo para a história do pensamento humano. Uma pena que ele não seja tão divulgado assim, entendeu? Porque ele foi um cara que realmente deu a vida e morreu com honra. Por quê? Não. Cara, Deus me fez, então se eu tenho razão, se minha cabeça funciona, se eu quero entender as coisas e posso entender as coisas de acordo com a razão, por que eu vou me negar, certo? Então ele é um cara importante pra caramba. E quando a gente tem essa passagem, né, cara, essa mudança de Deus deixar de ser o foco e passar a ser o homem, no primeiro momento existe uma crítica muito forte
à igreja, aos pensadores da igreja, né? E aí o nosso amigo Tomás de Aquino recebe pedradas fortíssimas, né? Dos pensadores posteriores. O Tomás de Aquino se torna o grande influenciador, da filosofia do período moderno, certo? Por quê? Porque todo mundo queria provar que ele estava errado, que ele estava falando besteira, que ele era um bobão, certo? Beleza, então vamos lá. Vamos aos nomes principais da filosofia do Renascimento. Francis Bacon, esse cara é muito bravo. Mas vamos ver outros primeiro. Vamos ver o nosso amigo Galileu, bacana. Vamos ver o Montaigne, Maquiavel, certo? Deixa eu ver só um conceito com vocês primeiro, antes disso, falando mais sobre a questão da ciência. A importância de ter o homem como centro das coisas era tipo assim, a humanidade queria ter as rédeas da sua própria história. O que são rédeas? Aquilo que guia a charrete, entendeu? A carroça. Que guia o cavalo, que guia a carroça. Então as rédeas tinham que estar na mão dos humanos por algum tempo. Depois de tanto tempo, com eles seguindo, amarrados às ordens de um Deus com o qual eles não tinham nenhum tipo de contato, né? Nenhum tipo de convívio, nenhum tipo de relacionamento. E aí o que acontece? Para que o ser humano fosse capaz de tomar as rédeas da sua própria vida, da sua própria história, eram necessários alguns tipos de conhecimento. E aí que a física avança bastante, a física dá as mãos à matemática e começa o avanço para compreender o mundo. Então são 3 pontos fundamentais do conhecimento humano que são valorizados nesse momento do Renascimento e Iluminismo, que são a engenharia, por quê? Com o início da engenharia, a gente tem o início da criação das máquinas. O que as máquinas são importantes nisso? As máquinas são a extensão dos sentidos humanos. O que é uma escavadeira se não uma extensão dos meus braços para capinar? Certo? O que é um carro se não uma extensão das minhas pernas? Um avião se não a extensão das minhas pernas? Porque o avião vai onde as minhas pernas não conseguem me levar, certo? Ou dos meus braços, né? Porque eu teria que nadar pelos oceanos, certo? Outra parada importante também os óculos, o telescópio são uma forma de ampliar a minha visão. O telefone, certo? O telégrafo é uma forma de ampliar a minha audição. Então as máquinas começam a aparecer nessa ideia de tornar o homem realmente o centro de tudo, sacou? Ampliar o raio de ação da força humana, para que a gente pudesse compreender o planeta, a natureza. Quando você tira Deus das suas explicações, fica um espaço enorme vazio. E a forma de preencher esse espaço era com essas 3 formas de conhecimento, do conhecimento humano. A primeira que eu falei agora é a engenharia, para a gente conhecer a Terra, como é que funciona, certo? Segundo passo, astronomia, que nessa época se chamava astrologia. É mais literal, né? Estudo dos astros. Com a astrologia, na época, né, agora astronomia, com a engenharia a gente conhece a Terra, toda a natureza que tem aqui. Com a astronomia conhece o que há acima de nós. Para conhecer o céu, estudar as estrelas, as relações que nós podemos ter com as estrelas, certo? E por último tem a medicina, que vai conhecer melhor o nosso corpo. É como se fosse uma engenharia do corpo, entendeu? Para conhecer como funciona o corpo humano, beleza? E esses 3 pontos aqui que eu salientei agora eram a forma externa. Era a forma do ser humano dominar e conhecer o mundo exterior a ele, o mundo externo. Beleza? Mas aí tinha outros 2 ramos do conhecimento humano muito importantes para que o ser humano conhecesse o mundo interno. Um deles é sobre as relações interpessoais, ou seja,
como o ser humano se relaciona com aqueles que estão ao seu lado, como que o ser humano se relaciona com o seu meio. E essa ciência era a política, lá do Aristóteles, lembra? Então, política, como a gente... Não tem nada a ver com política partidária que a gente tem hoje, candidato, nada disso, tá? Política aqui é mais simples, é relação entre seres humanos em vista de um objetivo. Então, política, e tem mais um, que são as artes. Política, relações interpessoais, certo? O ser humano convivendo com os outros. E as artes é intrapessoal, o ser humano convivendo com ele mesmo, com os seus sentimentos, consigo mesmo. Então esses 5 pontos foram muito valorizados nesse período, muito valorizados, certo? Porque a partir desses o ser humano... Então passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, ok? Só que essa passagem não é do nada, certo? Essa passagem é a partir desses pontos. A gente tem como o início do desenvolvimento dessas 3 áreas para o ser humano desenvolver o mundo, para o ser humano compreender o mundo exterior a ele, certo? E isso aqui para o ser humano compreender o próprio ser humano, a política compreender os outros e a sua relação com os outros e através das artes a si próprio. Bacana? Show? Aí no nosso próximo encontro a gente começa a ver os autores. Bacana.